Estão vendo aqui? Olha só como é pequenininha. Olha só. Tão pequenininha. Sim. Sobre o que vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje sobre crianças e suas fases. Sempre que eu trago um assunto para vocês é porque alguma coisa eu vivi durante a minha semana. Sempre acontecem algumas questões que são extremamente interessantes e eu vou anotando junto com a minha produção para que a gente possa virar um vídeo. Falar em vídeo, né? A gente já sabe que isso aqui é eu, Cláudia Pedral, no nosso vídeo, no nosso canal Pé de Galinha Não Mata Pinto. As pessoas acham tão engraçadas esse nome e eu costumo dizer que vão lá procurar saber por que galinha não mata pinto. E nem no interior as pessoas já esqueceram de entender o que é isso aqui. Pé de galinha não mata pinto. Porque na verdade, gente, a galinha, ela tem os filhotes, eles ficam no meio dos pés e ela não precisa matar os filhotes. E eles crescem, eles têm fase. Você já imaginou que um grande galo já foi um pequeno pintinho? Olha ele aqui, olha só. E é disso que a gente vai falar hoje. Não esqueçam de dar like, hein? Não esqueçam de se inscrever e acionem o sininho, porque toda vez que a gente posta, vocês recebem o aviso no smartphone de vocês. A gente vai falar sobre isso aqui, ó. Crianças e suas fases. Isso, na verdade, assim, dentro até da técnica, até dentro da questão da psicomotricidade, que é uma formação que eu tenho, eu costumo levar, a gente vai fazer até um curso agora em abril, bem legal sobre isso, porque tem uma necessidade da gente entender tecnicamente sobre essas questões em relação ao processo de aprendizagem. Porque o que acontece? Olha aqui, esse daqui está na barriga. E durante todo esse processo, antes dessa fase daqui, esse fetinho que está aqui, ele vai passar por uma série de situações. E de 3 em 3 meses, antes dele nascer, ele passa por modificações no processo gestacional. Não estou grávida não, nem posso, né, gente? Pelo amor de Deus, ó. Ele passa por um processo de crescimento e de amadurecimento. Segundo Moreno, nosso autor de psicodrama, ele diz que nós nascemos ainda de uma forma muito imatura. A gente ainda precisaria de pelo menos mais 3 meses, significaria 12 meses de gestação. Quem vai aguentar? Enfim, mais 3 meses, que nem cavalo, né? Que cavalo são 12 meses, para que a criança saísse um pouco mais amadurecida. Mas a gente não vai discutir com o de lá de cima e ele resolveu dizer que nós teríamos 9 meses para gestar as crianças, para que elas nascessem. Então, a gente vai apresentar para vocês aqui, ó. Pega aí pra cá. Olha só. Eu tenho uma matriosca que eu ganhei. E essa daqui acabou de nascer. Olha como ela é. Tá vendo aí? Tem a pequenininha que era um feto, né? Que era um nadinha. E ela acabou de nascer. Olha só. Tá vendo? E veja bem. Essa pequenininha aqui, ela tem de 0 a 2 anos. Sim, ela tem sim, de 0 a 2 anos. E é o que a gente chama de fase reflexa. É uma fase onde a criança vai se desenvolver e ela vai desenvolver de acordo com aquilo que a gente sabe sobre a evolução humana, que ela vai se desenvolver em milhões de anos que a gente levou para ficar em pé e raciocinar, ela vai fazer isso em até 2 anos. Até 2 anos, a ciência diz que a criança vai passar por um processo de maturação que é motora, absolutamente motora. Se você vai procurar na literatura sobre Piaget, você vai ver que ele fala sobre essa fase até 3 anos, que ele chama de sensório-motora. Por que sensório? Porque é como a criança vai começar a se encontrar no mundo, a se achar no mundo, a se locomover no mundo, a mexer, a se posicionar. Ela vai estar buscando seu espaço no mundo. Mas ela busca isso de que forma? Ela usa a parte motora. Então ela segura o pescoço, ela rola, ela senta, ela engatinha, ela ajoelha e ela fica em pé. Até ela conseguir o nível de que a gente chama de equilíbrio. Mas é até 2 anos, Cláudia, sim, 1 ano e 10, mais ou menos, 1 ano e 2, desculpe, 1 ano e 2, 1 ano e 3, que seria o máximo que a gente, enquanto terapeuta e enquanto estimulador, aceita, é a criança estar andando. Tem crianças que vão mais tarde, são considerados atrasos. Até 2 anos, 3 anos, 4 anos, é uma criança com atraso. Mas até 2 anos, a criança já consegue um nível de amadurecimento motor, que é o andar. Daí em diante, me dá aí a segunda fase. Essa sim. Olha aqui. Essa daqui é a nossa segunda criança.
Não, terceira, né? Teve o feto, teve a pequenininha e essa aqui já é a terceira criança. Sendo que depois que ela nasce, que a gente falou da parte da gestação, pegamos a pequenininha que é até 2 anos e agora a gente vai para a segunda etapa, que na verdade é considerada como a primeira infância da criança. Sim, a primeira infância. O que é a primeira infância da criança? É de 3 a 5 anos. Triste. Bastante triste saber de que nós só tivemos 3 anos de infância. E o mais triste ainda é saber que as pessoas querem que com 3, 4 e 5 anos as crianças saibam tudo. Qual é a minha grande preocupação hoje? Na época medieval, se vocês quiserem podem olhar na internet, naquilo que a gente chama de história da infância, tem uma parte muito interessante que na época medieval as crianças eram vistas como adultos mirins. Na vestimenta, no dia a dia, de certa forma, num comportamento que era inserido do social nas festas, até tarde, na vida sexual das pessoas, dormiam com todo mundo, elas eram consideradas adultos mirins, por isso às vezes as meninas se casavam tão cedo. Com o decorrer do tempo, as pessoas começaram a perceber que aquela criança que não era um adulto mirim, muito menos um idiota, e que não era uma época de idiotia, na verdade, era uma época em que a criança estava se desenvolvendo, começou a ser estudado. Então, desde muito antes, começou a se querer entender essa etapa da criança, que é, na verdade, uma seta crescente. Essas fases, às vezes, não são entendidas pelos pais. Tudo bem que a gente não é obrigado a ter estudado tanto para saber sobre filhos. Mas tem uma coisa que me estranha, é que às vezes as mães reclamam muito, mas ele não é. A criança começa a refletir, mas, atenção! Essa história de dizer que a criança vai para o cantinho do pensar, não é que a criança vá pensar, refletir. Ela começa a formar esse pensamento, ela começa a ouvir e tentar entender, mas ela não tem essa noção de causa e consequência, porque ela fez alguma coisa hoje, ela vai pensar no que ela fez, porque ela não tem noção de certo ou errado. A gente está construindo os conceitos, lembra? Estamos construindo os conceitos com ela. Por isso que é necessário nessa fase a questão da consequência. O castigo, chamar a atenção, a ordem de comando, a autoridade. Tudo isso nesse momento deve ser instalado, embora a autoridade comece bem mais cedo, mas nessa fase ela é crucial porque na verdade a criança começa já a testar as nossas forças e paciências. Quando a gente vai para a segunda infância, cadê a segunda infância da minha matriosca? Olha a segunda infância da minha matriosca, olha só, cresceu a beça, nossa, olha aqui, nós estamos indo para a segunda infância, sim, a partir dos 6 anos, que é onde começa inclusive o período da alfabetização, que antigamente era aos 7 anos, e hoje já há algum tempo começa aos 6 anos, a criança começa a ter uma outra maneira de ver a vida. Aqui, ela absorveu os conceitos cruciais, principalmente em relação à autoridade e o que é viável e o que não é viável. O que é certo e o que é errado. E muitos outros conceitos que elas vão construindo. Eu não vou ficar dando aula de psicomotricidade aqui. Eu só quero que vocês entendam que tudo que acontece aqui é crescente e modifica. E as tentativas da criança, elas vão aumentando. Acabei de lembrar de uma coisa bem importante. Notícia importante. Desde que a criança, a primeira matriosca, nasceu, nunca mais a sua vida será igual. E outra, aprontem-se porque nunca vai ser maravilhoso, porque enfim, a gente ama, mas a gente tem que educar. E educar, quem educa ama, e amar para educar é difícil, não é uma coisa fácil. Então atenção, a gente está passando por uma nova fase. Daqui, essa fase aqui de 3 a 5 anos, eu costumo dizer, chegou aos 3 anos, é uma criança ótima. Passou para os 4, até os 7 anos mais ou menos dessa fase, emocionalmente é uma fase chata, a criança tá chatinha, e ela tá exigente, e ela quer tudo, tá descobrindo o mundo, tá começando a ter a primeira crise existencial dela, ela tá começando a perceber como e quanto ela pode ter, e como o mundo hoje oferece muitas coisas para as crianças, a gente sabe, a internet, o WhatsApp, tudo aquilo que aparece nos jogos de videogame, essa relação com a internet que é uma coisa muito ampla, o fato de você poder estar do outro lado do mundo através de uma telinha, falar com comunicação
comunicações audiovisuais